sejam bem-vindos à edição especial do Nossa Macaé, um podcast apresentado pelo Silvio, mas eu estou aqui com você apresentando os melhores momentos de 2024. E eu vou apresentar agora uma série separada do episódio 9 ao 12, onde recebemos convidados incríveis como Poliana, João Barcelos, Cláudia Andrade e o Rafael Nogueira. Não deixe de conferir essa retrospectiva única que destaca conversas inspiradoras e momentos incríveis no ano. E logo depois eu fiz a pedagogia, já aqui em Macaé mesmo, depois que eu mudei da minha cidade para cá. E aí trabalhei... É de Cordeiro, eu sou de Cordeiro, do interior do estado. E aí trabalhei, fiz a pedagogia e entrei nessa área de educação dentro das escolas menores. Hoje eu estou numa escola maior, onde me foi dada a oportunidade, depois de 11 anos de trabalho, de migrar dentro da minha própria área mesmo de trabalho de atuação para a robótica educacional. Mas assim, não olharam para você um belo dia e falaram assim: tia Poli, eu acho que você vai se dar bem fazendo robótica. Foi você quem teve esse olhar. O que te chamou a atenção para a robótica? Na realidade, eu acho que todo profissional, em algum momento da vida, ele para e pensa assim, será que é isso mesmo? Será que eu preciso fazer um pouco mais? Será que já não está na hora de eu mudar, né, dessa situação? Então, eu já vinha, pós-pandemia, um pouco cansada de sempre estar no dia a dia, de todos os dias. A rotina, né? A rotina, né? E a pandemia, infelizmente, né, ela fez isso com muitos profissionais e comigo não foi diferente. Eu me senti muito cansada no pós-pandemia e eu achei... Foi bom, de certa forma foi bom, porque eu achei que deveria mudar um pouco de ar. Sim, mas por que, o que te chamou a atenção na robótica? Eu aproveitei, na realidade, eu costumo dizer que eu surfei na onda, porque a robótica chegou logo pós-pandemia pra gente, e a gente teve a oportunidade dentro da própria escola de ter essa área chegando. E como eu já era uma professora já de muito tempo e expressando a minha vontade de mudança, eles acharam que seria uma boa, porque eu já tinha expertise de sala de aula, né? E precisaria só estar atuando de uma forma mais organizada dentro da robótica, mas com toda a expertise de sala de aula. Então, eu não tinha, por exemplo, a prática da robótica, isso é uma realidade. Eu precisei estudar um pouco mais sobre isso, entender um pouco mais sobre isso, viver essa experiência, mas a expertise do domínio de turma eu já tinha. Então, eu acho que foi perfeito, tem sido perfeito. Você assim. já era regente de turma, Exatamente. né? Eu já tinha essa regência já há muitos anos. Então, era o mínimo que eu precisava, era entender mesmo dessa técnica da robótica. Precisei estudar, é óbvio, mas foi bem motivador e aquele brilho nos olhos que eu precisava ter, voltar a ser motivada, eu acho que voltou com a robótica. Você, eu sou um leigo, né? Vou fazer uma pergunta de leigo, obviamente. Quando a gente fala em robótica aplicada a uma escola, a convivência com uma turma, a gente está falando da introdução dessas novas tecnologias da informática no dia a dia do aluno, é isso que é chamada robótica? Sim, a robótica ela te dá muitas possibilidades, ela tem muitos caminhos dentro dela, né? Então tem a área de programação, que é onde eu atuo com os meus alunos em sala de aula. Então a gente trabalha especificamente com Lego, e através do Lego a gente tem um aplicativo, e dentro desse aplicativo a gente consegue programar. Então, a gente tem normalmente os temas norteadores. Digamos que eu vá trabalhar com essa turma hoje alguma coisa sobre cidades sustentáveis. E aí, o que eu posso fazer, o que a tecnologia pode ajudar dentro da minha cidade para que ela seja mais sustentável a nível de programação e a nível de robótica. Então, a gente tem um tempo de escrita, de parte teórica, e depois disso a gente tem uma parte prática, que eles dividem o trabalho é dividido em equipe, eu não faço nunca esse trabalho sozinho, isso é primordial e é maravilhoso porque a gente consegue ver como que os alunos têm essa dificuldade de trabalhar em equipe, em grupos, e eles precisam se organizar entre eles para que esse projeto e esse planejamento aconteça da forma do que eles planejaram. Então, nós temos uma temática, essa temática lá acontece, ela é planejada, ela é projetada e depois eles vão para a parte de programar. E aí todo esse processo é feito em equipe, em grupo, e depois eles apresentam qual foi o projeto que eles pensaram para a gente, para a turma e para quem está lá para poder assistir. Nessa tua experiência lidando com os alunos, quando chega nessa parte da programação,
o que de mais surpreendente um grupo de alunos já mostrou para você, que você ficou orgulhosa e surpresa também com a qualidade ou com o fio da meada daquela ideia ali que eles apresentaram? Silvia, a robótica ela está entrando agora para a gente como uma disciplina, né? Eu entro como especializada. Ela pode ser colocada nas escolas como uma disciplina extra, assim como educação física, né? Daquelas que não reprovam. Exatamente. E aí a gente trabalha que habilidades é assim, né? Ih, gente, esqueci que ele perguntou. Corta aí, Ed. Desculpa. Pergunta de Não, novo. eu perguntei nesses trabalhos em equipe, quando eles partem para programar e apresentam depois esses resultados, o que eles fizeram de mais surpreendente que te motivou, ficou feliz, me deixou orgulhosa. Não, e que te surpreendeu, tipo, caramba, olha o que esse grupo propôs, o que eles bolaram. Então, na realidade, nem todos os alunos, eles trazem essa resposta, mas eu quero dizer para você que eu tenho alguns alunos que nos surpreendem a cada dia. E num desses projetos que eu propus em sala de aula foi sobre casas inteligentes. E aí a proposta era a seguinte, que eles fizessem um projeto em equipe sobre casas inteligentes, o tema era esse, e cada um desenvolveria o seu projeto de acordo com a sua criatividade. Certo. E uma equipe em específico não só fez o projeto, como montou um contexto, como se fosse mesmo uma produção textual. Então eu tenho a oportunidade, dentro da robótica, de trazer contextos para que eles façam isso. Conta a história de que existia uma casa e que essa casa era por facial, esqueci o nome, gente, me ajuda aqui. Tinha biometria facial. Biometria facial, né? Reconhecimento facial. E aí teve todo um contexto que essa dona da casa entra com biometria facial. E aí ela entra na casa e ela fala com a Alexa. E pede a Alexa para saber qual é a previsão do tempo lá fora, porque ela vai precisar sair daqui a pouco. Então, todo um contexto fez com que eu me sentisse muito feliz e ver que o trabalho realmente ele pode ser dado continuidade naquilo que eu fazia dentro da sala de aula todos os dias como professora regente. Qual é a faixa etária deles? Eu trabalho hoje dos 6 anos aos 10, que é o de primeiro ano até o 5º ano do ensino fundamental 1. Você está trabalhando com a robótica, com esses alunos há mais ou menos quanto tempo? 1 ano e meio. 1 ano e meio. A robótica é muito fundamentada na lógica, né? Sim. É muito fundamentada na lógica. Nesse 1 ano e meio, quando você começa com esse mesmo grupo de alunos, e você consegue perceber, por causa do uso da robótica, você consegue perceber evoluções pessoais em outros segmentos do comportamento desse aluno? Com certeza. A robótica influencia em outras coisas? Com certeza. Principalmente, o carro-chefe das minhas aulas, e que eu falo e bato muito nessa tecla com os meus alunos, é o trabalho em equipe. Quantos adultos a gente tem que não sabe trabalhar em equipe ainda? Então, eu tenho a oportunidade na robótica de fazer esse trabalho em equipe acontecer. Então, eu tenho crianças que têm muitas dificuldades, sim, no início. De socializar. De socializar, de fazer esse trabalho, de aceitar a opinião do outro, né? Então, a gente tem a seguinte regra. Dentro do grupo, a maioria vai vencer. Dentro da perspectiva deles. Então, isso é muito fácil falando. Mas para quem é pequenininho, para quem ainda está aprendendo essa socialização, é muito difícil. Então, eu percebo sim, ao longo do tempo, eles se destacando. Aquelas crianças que tinham essa dificuldade, hoje já não tem mais. Às vezes até eu percebo no momento da aula que está tendo uma certa resistência, mas que existe também um esforço para que dê certo e para que aconteça. Então é bem legal e é bem gratificante. Combate assim a introversão, aquela criança mais tímida. Você percebe isso tocando nela? Sim. Melhorando esse aspecto dela? Sim, nós tivemos agora um torneio de robótica, o nosso primeiro torneio de robótica na escola. E esse torneio foi incrível, porque é exatamente isso que você acabou de perguntar. Dentro da sala de aula, eles têm um tipo de comportamento. Quando eles saem da sala e eles vão para um nível de torneio, é um treinamento que foi feito dentro de sala de aula que precisa agora tomar forma fora da sala. E aí você percebe aquelas crianças que têm essa dificuldade, essa resistência, dentro da sala de aula, da empatia, tudo mais. Quando ela chega num torneio,
porque ele tem que pensar no outro, ele tem que pensar no todo, porque senão eu não vou ganhar. E aí a gente trabalha tudo isso, e dentro do torneio isso ficou muito claro, como que eles conseguiram realmente entender que um depende que do um outro, depende né? do outro, que o trabalho não é só dele, né? O trabalho é de todo mundo. Então, se a equipe conseguir receber o prêmio, o mérito não foi meu. O mérito é da equipe. Isso é muito bacana. A valorização do trabalho em conjunto também, né? Que as crianças, eu penso que as crianças hoje em dia, até por conta de um tipo de criação que é natural do momento, elas individualizam muito, né? O tempo todo elas estão se colocando como muito individuais, né? Silvia, nós estamos presenciando um momento muito, muito diferente das crianças. A gente percebe que as gerações mudaram, né? Nós estamos vendo uma mudança mesmo geracional. Então, antes era muito fácil. Eu sou de 1984, então nós brincávamos na rua. E a interação era muito comum, era prática. Hoje nós não temos mais isso por causa de uma violência, por causa da mudança do mundo, por causa da tecnologia em si também. As crianças ficam mais dentro de casa, né, introvertidas, do que vivem realmente nos grupos. E às vezes essa empatia, viver em equipe e viver em comunidade tem sido bem difícil para eles lidar. E a gente também tem que falar de novo sobre a pandemia. A pandemia, ela tirou isso muito deles. Então, hoje eu recebo, por exemplo, uma criança de 2º ano, que é a antiga 1ª série, né? Ela, que chega agora pra gente, há 2 anos atrás, ela estava em que ano na pandemia? Ela perdeu o tempo de socialização, que é tão crucial numa educação infantil. Né, que é o momento de partilhar, o momento de você dividir um brinquedo, de você falar que você está brincando com um outro, isso aqui é meu. Então a pandemia tirou isso. Quando eles voltam para a escola, a gente precisa de novo trabalhar isso. Trabalhar com eles isso. Inclusive porque durante a pandemia elas foram torpedeadas pelo medo, né? O tempo inteiro. Pelo medo, pela perda. A gente não sabe as histórias individuais de cada um, mas com certeza famílias perderam pessoas, amigos, gente próxima. E apesar das pessoas acreditarem que as crianças não percebem, ou que elas estão ali no cantinho delas brincando com um carrinho ou com um videogame, mas elas têm um senso de percepção muito grande, elas estão percebendo o que está se passando ao redor. As crianças, elas são muito perceptivas, sim, e a gente precisa entender que criança é como se fosse uma anteninha. Ela capta realmente o que está acontecendo. Parece alheia, né? Tudo. Mas não está. E a gente precisa ter esse olhar mesmo de afeto e de empatia, porque nós estamos vivendo um momento pós-pandêmico ainda, e a gente ainda vive aquilo que sobrou da pandemia. E a gente precisa reinventar toda essa educação de como ela vai ser feita e como a gente vai poder atingir esse grupo que ainda é pequeno, que ainda está sendo... está crescendo, que está amadurecendo. Para nós adultos não foi fácil, né? Para eles também não foi fácil mesmo ficar dentro de casa, ficar preso dentro de casa, não poder brincar. Por que eu não posso brincar? Até porque era algo que acontecia, eles não viam, o inimigo era um inimigo invisível, né? E é muito difícil para eles viver nessa comunidade de novo. E como viver agora? Para nós é muito fácil voltar para a nossa vida, porque nós somos adultos, e a gente sabe como agir e interagir. Nós já sabíamos. Mas para aqueles que eram pequenininhos, de 6 anos ou menos, na época da pandemia, hoje estão com 7, 8 anos, seus 9 aninhos, o que acontece? Eles precisam se adaptar. Eles precisam entender como viver dentro dessa sociedade de novo. E eu acho que dentro da robótica, eu estou tendo essa percepção nesse 1 ano e meio, que aquilo que foi tirado por causa da pandemia, da socialização, está sendo dada a oportunidade através da robótica dentro da minha vivência, dentro da minha experiência. É muito comum, Tati, a gente ver no shopping, numa loja, às vezes numa festa também, num restaurante, é muito comum você ver ali a criança um pouco agitada ou um pouco manhosa, aí vem a mãe ou o pai, pega o celular, dá na mão da criança, pronto, a criança fica tranquila, fica calma, fica uma
beleza, né? Uma seda. E aí tem uma opinião que é muito comum nos últimos tempos, que diz assim, as crianças já nasceram predispostas a lidar com esses dispositivos. E é realmente impressionante, você vê a criança pegar o celular e fazer coisa, e abrir aplicativos, e abrir aplicativo de vídeo, de joguinho, de desenho animado, que você fala, caramba. Na maior destreza, né? Na maior destreza, na maior habilidade. Bom, você acha que essas gerações recentes, de alguma forma, nascem realmente predispostas à tecnologia? É uma questão geracional? Está nessa transição do DNA, ou é só coincidência? Não, eu acredito que não seja coincidência, não. Eles são o que nós chamamos de nativos digitais. Eles já nasceram dentro de toda esse bombardeio de informação que nós não nascemos. Nós somos os imigrantes digitais, né? Então, eu acho que para eles essa facilidade é mais fácil para eles, porque eles já nasceram aqui. Então, isso para eles é algo que faz parte deles, da vivência deles, desde bebê, como você bem disse agora. Eles são expostos à tela, né? Eles são colocados de frente à tela, não só como nós éramos expostos à televisão. Nós só tínhamos a televisão naquela época, né? Então, eles não, eles estão expostos a tablets, eles estão expostos a notebook, expostos ao celular. Então, eles já vivem isso. Uma comunicação muito rápida, né? Eles são imediatistas. Sim. É o que a nossa geração e as gerações antes da geração deles não viveram. Então, assim, por exemplo, eu falo às vezes isso com os meus próprios alunos em sala. Antigamente, na televisão, a gente assistia um programa, um desenho animado. Só ia ver de novo na próxima semana, e eu tinha que esperar, não tinha jeito, não tinha o que fazer. Eles não, eles querem ver agora, então eles vão baixar a série toda, ou eles vão sentar no sofá e vão assistir a série toda que eles querem. Então tudo acontece muito rápido e muito imediato. É bom, como tudo na vida, tem coisas boas e coisas ruins, é claro que é ótimo, é maravilhoso, mas a gente sabe que toda ação ela tem uma reação e uma consequência. Nesse caso, pode viciar, sim, por exemplo. Eles podem viciar, sim, e isso não é algo bom, né? Porque o vício de qualquer natureza não é bom. A gente precisa ter um equilíbrio das coisas. A tecnologia, ela está aí para nos ajudar, com certeza, isso é inegável. Principalmente dentro da área da saúde, a gente vê o tempo inteiro as coisas acontecendo, na área tecnológica também. Então, vem para facilitar a vida do ser humano, mas a gente tem que entender que nós não vivemos só de tecnologia, né? Nós temos os seres humanos, nós temos o outro, a gente precisa olhar para o outro. Quantas vezes nós vamos num restaurante e as pessoas não conversam mais? As pessoas só ficam no celular, né? Eu mesmo já tentei desativar o Instagram várias vezes para ver se solta um pouco do Instagram, porque isso é tão, né? Acho que a dopamina, acho que traz alegria, enfim. Eu acho que é um pouco a geração de expectativa, né? A gente está sempre à espera de abrir o aplicativo e ver a grande notícia, receber a grande mensagem, te dando a grande oportunidade que você espera, a mensagem daquela pessoa que você espera tanto receber, por N fatores, em qualquer circunstância, enfim. Eu acho que é tudo essa coisa do mundo da expectativa também, né? Agora, você como educadora, que trabalha com a robótica, que introduziu, né, na escola em que você trabalha, você praticamente está introduzindo essa coisa da robótica. Rede pública de ensino, rede privada, demais segmentos da educação. A robótica é algo que você considera que deveria ser trazido para a educação como política pública de educação? Eu acredito que sim, pensando nesse momento em que nós estamos vivendo. Eu acredito que a robótica, ela vai fazer parte, ela já faz parte, e ela vai continuar fazendo parte da nossa vida. Nós estamos vivendo, sim, um momento de mudança. Essa mudança tecnológica, ela existe, e eu acredito que nós temos muitas mentes com muita capacidade de trazer novidades, de trazer inovação, e usar tanto os alunos de rede privada como de escola pública. Eu acho que tem muita gente aí boa que está escondida, e que eu acho que a robótica ela vem para poder trazer essa coisa à tona, né, para mostrar mesmo as capacidades, as inteligências múltiplas que nós temos aí. Eu acho que sim, é super válido
a chegada da robótica na nossa vida. Basta ver que você tem hoje empresas que surgiram primeiro como startups, Sim. né? E quando você vai na origem, eles começaram lá numa universidade, por exemplo. Como incubados dentro de uma universidade e como uma startup, e em algum momento alguém chegou, viu potencial naquilo, injetou um incentivo, né, um financiamento, e de repente o negócio vira... Temos várias aí, são muitas, mas talvez, sem dúvida, o maior exemplo seja o Facebook. Sim. Né, que começa lá em Massachusetts, que começa lá em Massachusetts, né, no MIT, era uma startup de alunos da universidade. Em torno de umas 40 pessoas já passaram pelo projeto. Algumas ficaram, outras foi só passagem, porque o basquete, o esporte, ele é de alto rendimento, né? Então ele tem todo o trabalho que é feito para você ser competitivo. E ao mesmo tempo tem pessoas que às vezes não vai ser esse atleta de alto rendimento, mas ele vai participar da vida da pessoa, ele vai mudar. Vai socializar ali, Isso, vai se reencontrar com a vida às vezes, muitas das mas vezes necessariamente não vai desenvolver como um atleta. A intenção sempre é o atleta, mas a gente trabalha também essas pessoas. Jovens, pessoas de mais de 40, 50 anos, diversos, porque na verdade a deficiência você não tem como saber amanhã, né? Infelizmente. Nós fomos aqui, de repente, uma pessoa que hoje é muito fácil, né? Acidente de moto, a gente vai ver a todo momento aí, e a gente fica sabendo, essas pessoas nós vamos resgatar ele. Como, por exemplo, no meu caso, que ele estava comentando, eu tive poliomielite com 1 ano e 8 meses. Então, desde 1 ano e 8 meses que eu tenho uma deficiência. Então, para mim, a minha vida como deficiente, vamos dizer assim, que seja normal. Eu não tive dificuldade dessas pessoas. Agora, quando você vê um jovem de 20 e poucos anos que sofre uma amputação, aí já muda completamente. Então, o psicológico dele é totalmente afetado. Então, outro, né? Outra pessoa muda. Até porque você já cresceu com uma realidade que você aprendeu a conviver com ela desde muito pequeno. Você formou o teu caráter já com essa compreensão. A dificuldade da vida para mim foi normal. Sim, sim. Agora o camarada que pula, salta, dança, não sei o que, de repente acontece um negócio. Tudo, aí complica muito, porque a vida tem essas armadilhas, né? Então a gente vai lá, traz, porque é difícil você levar eles logo de cara, porque, como você falou, quase ninguém sabe que existe um esporte paralímpico em Macaé. Então, como você se torna um deficiente, a sua vida, imagina, não vou mais conseguir fazer nada. Minha vida vai ser reduzida a casa, mãe, isso e tudo mais. E, na verdade, não. Na verdade, existe um mundo a ser conquistado. E o esporte vai lá de encontro para isso. Olha, você pode, você consegue, basta você querer e nós vamos te ajudar. E olha que bacana, hein? Uma coisa boa para você saber. Temos em Macaé a prática do esporte paralímpico, e se você tem uma pessoa na sua família que está viveu recentemente um drama como esse, o esporte pode ser uma maravilhosa ferramenta de resgate. No final vou dar aqui as direções todas do João, como faz para encontrar, para conhecer o projeto, para saber como se enganja, e aí você vai poder fazer contato com ele. O seu caso foi uma poliomielite muito novinho. Você falou aqui de pessoas amputadas, acidente de moto. Nesses 17 anos, cerca de 40 pessoas passaram pelo projeto. Dá para apontar, assim, uma predominância de um tipo de caso que levou a pessoa a ter deficiência? Acidente é predominante? Problemas no nascimento são predominantes? Nascimento hoje que é raro. Hoje é raro. É raro, né? É raro. Até porque a gente já teve uma cobertura vacinal de poliomielite fantástica num período atrás, né? Como eu estava te contando ali, eu conheci um menino no ano passado, nesse campeonato que a gente foi lá em Niterói, que ele teve pólio há 1 ano e 8 meses porque ele se vacinou. Uma coisa rara, isso é raríssimo. Como se fosse uma reação da vacina. Uma reação da vacina causou pólio nele. Mas acidente de moto hoje, a violência urbana hoje sobre tiro, isso é muito grande. Hoje, se você for fazer uma contagem assim, a predominância é muito grande. O acidente de moto e o... Vamos botar aspas para essa frase, a bala perdida. Bala perdida. Que de perdida não tem nada, porque ela sempre encontra alguém, né? É uma ironia esse termo, não é? Negócio de bala perdida. Nós temos um rapaz lá que sofreu 4 balas perdidas, né? Caramba. Tem 20 anos que ele sofreu uma emboscada por um antigo namorado da menina que ele namorava. E ele sobreviveu e hoje ele é um dos pilares do basquete. E tem também um rapaz, esse é mais recente, do envolvimento dele com o tráfico, ele tomou um tiro de fuzil.
Caramba. E isso é uma história muito boa e triste, porque ele teve um envolvimento muito cedo. Uhum. E logo assim que ele foi preso e sofreu essa derrota na vida dele, né? Ele procurou o esporte. A mãe dele entrou em contato com a gente tinha um ônibus que nos levava para fazer esse trabalho de busca de pessoas, levar para o treino. E a mãe dele contou que no começo me falou que era má formação. Uhum. Quando eu vi ele na cadeira, eu achei estranho, já pela minha experiência do esporte, né? É porque você vê a musculatura, né? O desenvolvimento dos membros. Tudo isso a gente leva... claro. Até depois eu posso te explicar como que funciona a classificação, que é uma coisa bem legal. Legal. E quando eu vi, eu falei, poxa, não é. Aí eu comentei com ela, falei, não, eu tenho vergonha porque ele era do tráfico. Eu falei, não, mas não tem problema, tem pessoas aqui que já se regeneraram, saíram disso e a vida continua, é o que a gente leva para eles, né? E um dos fatos interessantes é que nós fazíamos uma parceria com uma enfermeira que tratava de feridas que eles costumam ter. Sim. E ela era professora e ela levou uma vez lá uma pesquisa e era no celular, que ela tinha criado um aplicativo junto com os alunos, os enfermeiros. E quando eu chamei ele para ele ler, ele falou assim, João, eu não sei ler. Ele com 28 anos. Caramba. Aí eu falei assim, cara, você não sabe ler? Ele, não sei ler. A minha vida, grande parte da minha vida eu passei fora da escola, na vida que eu tinha. Falei, cara, isso é história... E a gente conseguiu trazer ele para o basquete. Hoje ele frequenta, a gente pretende levar ele para o campeonato esse ano, para ele participar, para ele ter uma vida mais tranquila e mais... Uma vida que ele quer. Já estou procurando emprego para ele, nós estamos tentando buscar uma busca de emprego, que o sonho dele agora é trabalhar de carteira assinada. Então tudo isso vai mudando e moldando a pessoa, né? Então... são histórias que a gente leva para a vida. Conquista, né? Além do troféu, a gente busca também isso, conquista de vida. Bacana, muito bacana. Deixa eu te fazer uma pergunta de leigo mesmo. A quadra em que se joga o basquete sobre rodas é a mesma quadra, do mesmo tamanho, as mesmas dimensões da quadra convencional. Isso. A tabela fica na mesma altura? 3,5 metros, não muda nada. Também na mesma altura, não muda? Não muda. Todo esse processo de adaptação é feito assim. As regras são mínimas do basquete andante para o cadeirante. O tempo é o mesmo tempo de 10 minutos, tempo de passagem de bola, toda a regra. 3 árbitros. O tempo da bola na mão. Tempo da bola na mão. O que diferencia muito é que, por exemplo, no basquete... O tempo da bola na mão não, né? Posse de bola. Posse de bola, Vou falar o tempo correto. No nosso caso é na mão, é posse de bola. Como no basquete andante é andado, você dá 2 toques, dá 2 passadas, se você não passar a bola ou não der o kick, você está dando uma andada. Sim. No caso do basquete cadeirante, você tem que só pode dar 2 toques na cadeira. O terceiro toque você é obrigado a quicar a bola ou passar. Sim. Senão você perde a posse de bola. Sim. Então toda a regra é igual, tamanho, largura, tudo. Adaptada, mas é uma regra em síntese igual. Porque todo esporte adaptado tem essa adaptações que facilitam. E o interessante do basquete é quem pode jogar basquete é pessoas com deficiência, porque é uma coisa até comum, interessante, quando você vê um símbolo de deficiência, isso acontece com muitas pessoas. A pessoa imagina assim, é um cadeirante. E nem todo deficiente físico é um cadeirante. Às vezes ele é um amputado, ele usa prótese. É igual a mim, eu sou deficiente, mas não uso cadeira nem prótese. Então, quando as pessoas confundem muito o símbolo com o cadeirante, realmente o cadeirante. Acredita que é uma pessoa que é um cadeirante numa condição permanente. Cadeirante permanente, que não sai da cadeira e não é. Então, por isso que o basquete sofre essa regra do Paralímpico. Conforme for a sua lesão, você recebe uma pontuação, uma classificação funcional. Você, primeira vez que você vai no campeonato, tem uns profissionais que vão te analisar. Se você é amputado, qual é a sua deficiência e tudo mais, se você realmente pode jogar o basquete. Através disso, eles vão te dar uma pontuação que vai do 1 ao 4,5 e tem essas 1,5, 2, 2,5 e tudo mais. Dependendo da altura da lesão. Isso tem a ver com a profundidade do comprometimento que você tem. Por exemplo, se você tem uma lesão T11 ou T12, mais ou menos, você é um paraplégico. Então, a sua dificuldade é mais a de estabilidade. Aí você recebe pontuação 1. Por quê? Porque para tornar o basquete ele mais sociável, bem mais igual. Porque quando você for jogar os 5 jogadores na quadra, que é igual o basquete andante, esses 5 jogadores têm que somar 14 pontos. É uma regra. Ah, tá. Entendeu? Eles podem ter classificações diferentes.
Não precisa ser todos T1, por exemplo. Porque normalmente o classe 1, que é o classe que tem uma lesão mais alta, ele tem muita dificuldade de tocar a cadeira, de tudo mais. Então, ele é, vamos falar assim, socorrido, assistido pelos demais que têm limitações menores. Por exemplo, igual a mim, eu sou 4, que a minha lesão só é na parte inferior da perna. Então, essa não me atrapalha em muito no jogar basquete. Tenho toda a mobilidade. Mas aí como se fosse um futebol de final de semana, você vai jogar uma pelada, aí você vai escolher, tem 4 jogadores ali, tem um cara que corre pouco, tem um cara que é o bom, aí se você tem 5 bons, você vai fazer, vou pegar aqueles bons lá para jogar no meu time, aí os outros lados são os ruins. É mais ou menos isso. Você não pode entrar em quadra por causa dessa somatória toda. Você não vai deixar um cara que está ali jogando basquete treinando, mas ele é 1.1, bem lesionado. Ele precisa estar na quadra. Porque às vezes você não consegue botar o time se ele não tiver. Então ele é bem assim, bem igual. Pô, legal, hein? Para tornar realmente o basquete dinâmico e ao mesmo tempo bem assim, bem social mesmo. Mas você vê isso que você está falando, é muito curioso. Eu achava, por exemplo, que no basquete paralímpico, basquete sobre rodas, enfim, como queira chamar, todo mundo que praticava era dependente da cadeira de rodas. Eu estou desfazendo esse mito meu. Eu achava que todo mundo era dependente o tempo todo, full time da cadeira de rodas. Não é, né? Não Tem é. gente que levanta da cadeira e sai andando com apoio, por exemplo, de uma muleta. Não sei se você lembra, um caso bem assim, parecido foi quando teve a Olimpíada no Brasil. Depois teve a Paralimpíada. Isso. Saiu na Fátima Bernardo naquela época, um rapaz lá de Goiás, de Goiânia, que ele estava carregando a tocha na cadeira de roda, ele caiu e ele se levantou. E aquilo foi um escândalo. O cara joga basquete, ele anda, e o problema dele é na perna. Ele tem um problema no joelho, ele não pode jogar o basquete andante, e junto com o joelho ele tem uma diminuição da perna, então ele consegue ter essa classificação funcional, só que ele é o 4,5, é o nível mais alto. Então ele saiu andando e foi um escândalo, mas na verdade ele é um atleta paralímpico. Bom, e não deveria haver escândalo, porque afinal de contas, que vantagem objetiva ele leva disso? Muito pouca, não tem. Né? Muito pouca. Vamos falar das conquistas, vitórias, nesses 17 anos aí do Macaé sobre rodas, Macaé Paralímpico. Antes, uma dúvida. Essa palavra era para tracinho olímpico, isso, não é? Isso mudou? Mudou, tem uns anos para cá. Como era, por exemplo, portador de necessidades especiais. Isso. Já mudou, é PCD, pessoa com deficiência. Então essa nomenclatura também houve essa Mas é engraçado porque a palavra deficiência, durante um tempo, tentou se tirar essa palavra do vocabulário, né? Porque uma ideia de que a palavra deficiência induzia um certo pejorativo, uma certa diminuição negativa da pessoa. Está se usando de novo deficiência? Não, na verdade, na época que trocaram essa ideia sobre de portar. Então, eu não porto uma deficiência. Como se fosse... Poderia, a qualquer momento, não ser mais deficiente. Quem importa é quem pode se desfazer a qualquer momento. Então, né? aí trocaram para PCD, que é a nomenclatura mais usada hoje em dia. Pessoa com deficiência. Certo. E o Paralímpico perdeu o O e passou a ser uma palavra só. Paralímpico. Sem aquele hífenzinho no meio. E descreve todo esporte adaptado, que é paralímpico. Certo. Aí tem vários esportes, né? Bom, o que vocês conquistaram, o Macaé Paralímpico, o Macaé Basquete sobre Rodas conquistou nesses 17 anos aí? Participou de quais competições? Teve por onde? Foi aonde? Nós já rodamos quase que o Brasil inteiro, graças a Deus, né? Através com o esporte. Nós, no primeiro ano, foi um mais difícil que... imagina você não saber jogar, e tudo era novidade pra gente. A gente participou do primeiro Campeonato Carioca, nós conseguimos trazer 3 ou 4 jogadores de fora experientes que vieram nos ajudar, até mesmo para ser um espelho pra gente, para demonstrar como que era o esporte. E foi surgindo isso. Em 2007 nós participamos de um Carioca, de um brasileiro, e fomos depois subindo. Aí já começamos a agregar mais jovens ao esporte, fomos subindo em 2008, 2009, na segunda, terceira divisão. Chegamos à primeira divisão, mas nós fomos campeão da segunda divisão. Na terceira divisão nós fomos campeões carioca. Na primeira divisão a gente não conseguiu permanecer porque é elite, então é muito difícil. Mas hoje, além desses ganhos que nós tivemos também, nós tivemos muitos jovens que saíram do nosso projeto. E algumas considerações. Nos últimos 3 anos nós somos vice-campeões carioca.
A gente está conseguindo manter esse nível. E a gente tem um problema sério. Você já tem 3 anos que está chegando. Estão chegando. Chegando lá. E normalmente quando a gente viaja para a gente disputar um campeonato brasileiro, a gente vem sempre com uma derrota. Porque a gente leva sempre um jogador diferente, um jogador novo, e os clubes lá de fora, quando vê, logo já pesca. Contrata da gente, já pesca, a gente sempre perde. Hoje, por exemplo, hoje nós temos o melhor jogador hoje da América do Sul, ele é macaense. Ele é macaense. Saiu do projeto? Saiu do nosso projeto, ele começou com 9 anos de idade. Quem é? É Júnior Clemente. Ele hoje, inclusive, até trazer o troféu, eu esqueci. Sábado ele foi campeão brasileiro, 4 vezes campeão brasileiro seguidos agora pelo time que ele joga lá em São Paulo. Ele faz parte da seleção e está indo agora para jogar na Itália. Ele surgiu do nosso projeto e ele conquistou esse tipo, muito. Ele é um excelente jogador. Então a primeira coisa que ele veio foi trazer para a gente um troféu de agradecimento, porque ele sempre faz isso, toda vez que ele ganha alguma coisa, ele traz para poder também dar incentivo aos meninos que estão aqui, para poder eles verem que é possível chegar em algum lugar. E hoje ele vive do basquete, ele consegue sobreviver do esporte, que começou porque está indo para a Itália agora, né? Obviamente tem um salário, tem um reconhecimento. E um dos mitos também que as pessoas às vezes não entendem é que você vai jogar o basquete. Então, primeiro que chega lá, quanto é que eu ganho? Não, infelizmente a gente não tem essa condição de dar nada para ninguém. Até porque você também não sabe. Eu falava, mas você sabe jogar basquete? Não, mas eu queria participar, mas eu acho que o prefeito pode dar prefeitura, né, inteiro. Mas não é assim que funciona. A gente é uma associação esportiva. Para a gente ganhar alguma coisa, a gente tem que primeiro aprender, competir e tudo mais. A gente, através do secretário da Marvel, a gente consegue, desde quando ele foi do ano passado, ano retrasado, o Bolsa Atleta. Mas não é de graça, a gente participa de todo esse caminho. Você tem que estar praticando, inclusive. Praticando, competindo, Atleta, associação ativa, Isso. Tem que participar dos treinos, tem que tudo. A gente comprova todos os itens, então a gente ganha o Bolsa Atleta, que é uma coisa maravilhosa pra gente, inclusive, né? Tem que abrir um espaço, porque é uma coisa que nos ajuda e muito. Imagina, normalmente os deficientes, como a maioria, 90%, números, 90% deles ganham um salário mínimo. Então, para viver já é difícil. Então, quando você tem esse processo do Bolsa Atleta que vai ajudar você a manutenção, por exemplo, de cadeiras, de camas de ar, tudo que a gente tem é graças a isso. Em 2022, nós saímos de Macaé e fomos competir em Cascavel, no Paraná, pagando a passagem daqui de Macaé com o dinheiro do Bolsa Atleta. Nós conseguimos fazer levamos uma equipe para disputar um campeonato. Então, tudo isso é um ganho enorme. E os troféus naturalmente vêm, por exemplo, nós somos vice-campeões. Sim. Esse ano nós estamos tentando botar uma equipe mais forte para tentar trazer o troféu para Macaé novamente. Disputar para valer. Para valer. Para valer. Você falou do garoto, né, que está em vias de ir para a Itália, Júnior, não é isso? Júnior Clemente. Júnior Clemente. Me ocorreu aqui o seguinte, o basquete paralímpico, o basquete sobre rodas, ele tem as classificações, por exemplo, que a gente conhece das outras modalidades, como a do futebol, tem sub-15, sub-17, sub-20? Tem essas classificações também? Como é um número reduzido de pessoas, ele começa do sub-20 ao sub-23. São 2 modalidades diferentes. E hoje a confederação consegue já fazer esse trabalho de campeonato de sub-20 e sub-23. E feminino também. Nós temos um menino lá está com 12 anos, começou com a gente com 10 anos, e nós estamos tentando fazer um trabalho justamente como foi com o Júnior. Ele vem lá do Lagomar, de uma família bem humilde. A gente conseguiu trazer ele para o esporte, ele está praticando, já está bem adiantado, e já disputou ano passado, esse ano vai disputar de novo. Se for permitido pela confederação, nós vamos levar ele para o brasileiro, porque tem um limite mínimo de idade, né? Se for permitido, nós vamos levar ele para começar a dar experiência para ele já ter participar desse amadurecimento que precisa para ele. E a gente já conversou com a mãe, a ideia é ele ser um campeão, não só no esporte, mas para a vida. Então a gente prepara ele para o ensino, tem que estar em dia, a gente cobra da mãe, cobra dele. Estudar direitinho. Tem que estar na escola, passar de ano, que daqui a pouco nós vamos tentar uma faculdade para ele, um ensino técnico, alguma coisa para ele começar a seguir o caminho dele. Então a gente cobra muito isso deles também, dos meninos. Você vai receber o bolso, participando do campeonato, você vai
tudo certinho, bonitinho, você é um atleta de alto rendimento, mas também você tem que ter algumas coisas que tem que mostrar, porque a gente não quer ver a pessoa, por exemplo, de depender só do salário que ele ganha da aposentadoria. A gente quer um emprego melhor para ele, uma condição que possa levar ele também a vencer na vida. Que ele possa empreender uma vida o mais próximo possível da normalidade, não é? Constituir família, ter um emprego, um trabalho, realizar sonhos, né? É importante, que é justamente que a gente voltar lá no começo, é justamente isso que a gente fala. Quando você sofre um acidente e você tem uma amputação ou fica tetraplégico, a primeira coisa que você perde é um sonho, você deixa de sonhar. Como que você imagina? E é muito difícil trabalhar com a mente das pessoas. Alguns a gente consegue, outros a gente não consegue. Então é um perde-ganha, uma luta diária que a gente tenta fazer todos os dias com a família. É um caso interessante, quando um menino que eu conheci, ele ficou tetraplégico com um acidente de moto. Ele foi atropelado, estava de moto, foi atropelado por um carro, um cara embriagado. E quando eu conheci, a mãe dele falou assim, quem que vai cuidar dele? Aí eu falei, nós vamos ensinar ele a cuidar dele mesmo. Mas não pode, eu que faço tudo para ele. Eu falei, exatamente, a partir de agora ele vai ver que ele pode fazer as coisas para ele. Aí ela falou assim, mas como? Eu falei, ele só ficou na cadeira de roda. Ele vai ver outros exemplos de meninos lá que estão na cadeira de roda, mas dirigem, que fazem tudo. Então ele vai aprender também a fazer isso. Eu até comentei com ela, você já pensou a ordem natural? Daqui a 20, 30 anos, tudo indica que, se Deus permitir, a senhora vai primeiro do que ele. Quem vai cuidar dele, né? Ela começou a ficar pensativa. A gente ia viajar para Campos. Aí ela falou assim, você tem razão, ele vai com você. Eu falei, então, ele vai aprender a ter autonomia. A ter autonomia. E a gente briga muito com isso. Até quando estava no conselho, agora não estou mais, infelizmente não tem mais tempo, a autonomia é um problema sério. E a acessibilidade é outro problema sério que a gente tem que ver, né? Porque, por exemplo, como você falou, eu estou num carro. Quando você chega numa vaga de estacionamento de um supermercado ou de um shopping, você vê uma vaga de estacionamento para deficientes. Quase todo mundo quer parar ali porque acha que é uma vaga maior, é perto da saída, porque é vantajoso. Infelizmente não é. Aquele sinalzinho que tem do lado ali é justamente por causa disso. O cadeirante que está ali dentro, deficiente, ele tem autonomia de abrir completamente a porta do seu carro, pegar a cadeira que normalmente está do lado do carona, colocar para fora, colocar a roda e sair do carro. Se você estacionar um carro ali do lado dele, quando ele for abrir a porta, ele já não tem mais autonomia, ele já não é mais capaz de sair sozinho. Nesse sentido aí, quando a gente fala de acessibilidade, vou falar de Macaé, mas as cidades de um modo geral, e incluindo Macaé, de 0 a 10, qual a nota que você dá? É difícil, porque, como você falou, não é só Macaé, em geral é 5 no máximo, porque a acessibilidade é uma coisa que é impressionante. A gente tem uma batalha diária sobre isso. Inclusive atrapalha até o mercado de trabalho, porque as empresas têm por cota, tem que admitir pessoas com deficiência. Isso. Só que você imagina uma empresa lá nos Cavaleiros, e o deficiente mora no Lagomar. Se ele tiver que ir de ônibus. Se ele tiver que ir de ônibus, sair de casa às 7 horas da manhã para chegar lá às 8 horas. Ele vai ter que sair de casa às 5 horas da manhã. Aí tem todo o processo que você vê diariamente as pessoas reclamando. Rapaz, eu vi outro dia um negócio sofrível, rapaz. Eu vi outro dia Foi antes, já faz algum tempo, porque foi antes da CIT mudar a frota de ônibus. Essa frota nova está mais nova, mais moderna. Mas tinha um ônibus com aquele elevador, né, para subir a cadeira. E aí eu fiquei olhando e falei, gente, o motorista tem que sair do lugar dele, ir lá fora do ônibus para acionar o elevador. E eu fiquei pensando, o dia estava um dia bonito, estava sol, mas eu fiquei pensando, e se estivesse chovendo? Se estiver chovendo é quase que impossível. Se estivesse chovendo, com um cadeirante, até mesmo um amputado. Um amputado ele tem mais mobilidade, então ele consegue se virar bem. Agora, idoso, deficiente, cadeirante é um desastre. E a CIT, a gente tem que agradecer muito, porque por um longo período a gente fez um trabalho com a gente. E eu acho que foi também uma recíproca, porque também nós ajudamos muito os motoristas. Porque eles não iam nos levar para o treino, e eles acabavam aprendendo sobre a deficiência, sobre como lidar com o cadeirante. Com o tempo que essa pessoa demanda. O tempo. E é difícil, porque é estressante. O motorista de ônibus é uma profissão estressante, né? Isso. Então chega no final do dia, você vai pegar um ônibus aqui com cadeirante, um ônibus cheio,
As pessoas às vezes não têm essa noção. Ele está estressado, o passageiro estressa o motorista. É tudo uma cadeia. Toda uma né? cadeia. É Mas as pessoas têm que entender que o cadeirante também, também tem que sair de casa. Tem o direito a ir e vir. De obviamente. viver, de trabalhar, de estudar. Claro. São um absurdo que acontece. Aconteceu comigo e com ela aqui. Eu fui parar aqui no estacionamento aqui da deficiente, praça? em frente à Caixa Econômica. Ah, sim, tem um ali. Era 7 horas da noite. Aí eu fui parar o carro ali, tava um rapaz de moto. Aí ela falou assim, moça, é a vaga deficiente. Aí ele virou pra mim, ué, mas essa hora deficiente é na rua? Ué? Aí eu falei, eu não posso sair de casa mais a hora que eu quiser, não. Onde já se viu, gente? Eu tenho um horário para sair de casa. Então eu não posso mais sair de casa porque... Não, e aí, é onde eu fico me perguntando, você fala o que para uma pessoa dessa? Difícil. O que você diz para um cara desse? Porque é difícil, porque você É muito doido. vai viver. Então tem que sair de casa no horário pré-determinado que eu não posso atrapalhar ele. Exatamente. Sendo que ali é uma vaga destinada. E quando essa vaga está destinada, é porque realmente a gente precisa. Não é porque a gente faz Tanto que o veículo está parado ali, tem que ter uma autorização no Tem que ter, para-brisa, uma licença que é expedida, acho que pelo conselho, né? Ou pela Não, não é mais o conselho, agora é a secretaria. A secretaria pela mobilidade urbana. Mobilidade urbana. Você vai lá, leva todos os documentos que você precisa, um laudo contendo o CID da sua doença. Então, se você vai lá, comprova que eu sou deficiente, tanto tempo da coisa te dá um papel que você pode estacionar. Ele tem uma validade. E ele é legalizado pelo Brasil inteiro. Você pode chegar, até no mundo mesmo, você pode estacionar, porque as vagas são destinadas para isso. Você sai daqui, foi a São Paulo, você usa a autorização de Macaé, normal. A de Macaé. É normal. Como também se vier para cá, a mesma autorização. Normal. É conhecido pelo Brasil inteiro. Diz uma coisa para mim, quem são os parceiros? Quem te ajuda, um trabalho desse, obviamente, 17 anos, né, atendendo pessoas, ressocializando, recuperando alegria, autoestima, é um trabalho que você não consegue fazer sozinho, naturalmente. Quem são os parceiros do Macaé Paralímpico, do Macaé Sobre Rodas? O maior parceiro nosso é a família. A família é o bem que a gente tem maior, porque vai formiguinha de todas as maneiras ajudando. E o outro parceiro nosso que se tornou um parceiro importante é a prefeitura, através da Secretaria de Esporte, porque ela já tem um projeto lá para aquisição de novas cadeiras, que vai ser de importância assim, fundamental, porque hoje a gente infelizmente tem uma fila de espera. Tem pessoas querendo praticar o esporte, a gente não tem material. Aquisição de novas cadeiras para a prática do esporte. Para a prática do esporte. A cadeira é diferente da cadeira do dia a dia convencional? É totalmente diferente. Outra cadeira. É uma outra cadeira. Certo. Ela é preparada para o esporte, totalmente diferente. Por impacto, o tamanho dela é diferente, as rodas são diferentes, proteção, porque ela é exatamente para o esporte. E o que isso acontece? Ela é feita sob medida e para a deficiência que você tem. Então, infelizmente, é um preço alto. Hoje já está em torno de alto rendimento, no caso, para a gente de alto rendimento, custa em custo de R$12.000. Certo. Mas a gente vai tentar comprar. Já está no processo bem adiantado com a secretaria, cadeiras de alto rendimento e cadeira para iniciantes e para criança. Que tem uma diferenciação, igual o esporte comum, vai iniciação, primeira fase, tal, aquilo mais. Então, a gente, com alto rendimento, a cadeira é totalmente diferente. Me presta ver se tem uma foto para você entender melhor. Porque é um mundo diferente, coisas diferentes, totalmente diferentes. Então, a gente tem esse trabalho. E a gente está com a Associação Macaé de Basquete há um tempo. Então, a gente está tentando agora fazer trabalho para poder atualizar a associação, para poder buscar parceiros. Esses parceiros vêm através de captação de recursos. Sim. De recursos federais, recursos do Estado. A cadeira, vê se você consegue notar. Esse é o Júnior Clemente. Sim. É o melhor jogador do Brasil. Olha a cadeira como é que é. Bacana. A gente vai colocar essa foto de se conectar com o mundo. Né? De evoluir, né? Exatamente. De evoluir. Essas famílias, isso acontece assim de ter essa dificuldade de aceitação, por quê? É simplesmente porque duvida da possibilidade ou é aquele processo de negação? Olha, muitas vezes duvida. Sim, você está vendo coisa onde não existe. Duvida da capacidade de quem está afirmando. Sim, também. Muitas vezes. Mas, olha, quando a gente vê, muitas vezes a gente
analisa isso, né? Ainda mais quando a gente vê que a criança está perdendo um tempo enorme que ela poderia estar ganhando, fazendo uma terapia, sendo ajudada por psicopedagogo, por pessoas que têm essa capacidade de encaminhar essa educação, de fazer os tratamentos que são necessários, e ali entra essa negação. E por que meu filho? E por que eu estou nessa situação? Então, não é uma situação fácil. A gente observa aí uma coisa bem entristecedora. Muitas mães se tornam mães solo depois de diagnósticos, tá? No grupo tem muitas mães que fazem a dupla função, porque é uma coisa pessoal, mas é uma coisa que as pessoas não conseguem encarar. E nem sempre, quando são esses diagnósticos, não são sempre na infância. Depois de muito se pedir, muito solicitar, e eles vão vendo que as dificuldades do filho se tornam cada vez maiores, eles vão... Enfim, cai a ficha. Aí vão obrigatoriamente procurar. E aí, mesmo assim, mesmo nessa procura, tem casos de adolescentes, já numa idade adultos, que a família nunca aceitou. Eu fico pensando que deve ser realmente para a família, para a mãe, né? Sempre um baque num primeiro momento, mas afinal de contas não é o fim do mundo. Como você falou, não é uma doença. 40 e poucos anos atrás, 50 anos atrás talvez, era muito comum você ouvir no ambiente escolar, ou até de uma mãe que era reportado um comportamento qualquer do filho na escola, e ela falava o seguinte: não, é que meu filho tem disritmia. Usava-se muito o termo disritmia. Aquela disritmia lá, de 40 e tantos, 50 anos atrás, na verdade já era o autismo não detectado? Olha, essa disritmia, muitas vezes a criança tem... Desculpa, disritmia é muito vago, né? Porque pode estar dentro de um espectro tão amplo, porque tem outros casos, tem TDAH, que é muito parecido com autismo, em muitos aspectos. Que é o transtorno de déficit de atenção, né? De atenção. Ele é... E hiperatividade, TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, ele é bem parecido, mas aquilo que não se explicava, se criava uma palavra, né? E diante disso, nós ficamos por muito tempo. E se você se reportou esse tempo, a deficiência como um todo, ela não era mostrada. Né? Eu me lembro em criança que eu até 8 anos... eu nunca havia visto uma pessoa com deficiência. E essa pessoa que eu vi era até deficiência, era um cadeirante. E eu nunca havia visto na minha vida. Foi uma ocasião e eu vi aquilo, me chocou. Então, essa ideia que a gente herdou, né, de tempos idos da Idade Média, de que esse processo de esconder, enfim, vamos ficar só no esconder, que é o menos vigoroso deles. Isso, ainda, numa certa forma, isso não saiu da gente. O preconceito começa aí. É de você não conseguir perceber o autista, no caso, para além daquele diagnóstico. Quando a gente diz que você olhando aquela criança desde cedo, todo o funcionamento cerebral, a plasticidade cerebral dele, ela vai conseguir ser trabalhada, ele vai penetrar nos locais quanto mais cedo começar. Sim, né? Quanto mais cedo você começa qualquer prática com uma criança, e no sentido ainda por cima de você tentar ajudar essa criança, né? Seja com a fono, seja com a parte motora, porque são questões que são do autismo também. Então, quanto antes você for procurando esses caminhos, mais facilmente ele vai entrar na vida inclusiva e vai se sair, vamos dizer assim, tranquilamente. Para eu não usar a palavra que todo mundo usa, normal, tudo isso aí. Então ele vai conseguir entrar nesse mundo de forma como todo mundo. Vai ter todas as crianças e tudo. As dificuldades que aquela criança pode ter são
serão menos difíceis de serem trabalhadas se você começou a trabalhar com elas desde cedo, né? A parte da fala, e aí já envolve outras coisas que vão cair lá na aprendizagem, por exemplo. Então, se você olha uma criança que foi acompanhada desde a suspeita, e hoje diagnosticam bem cedo, mas independente, já tem uma desconfiança, você viu que o seu filho tem alguns aspectos que você pode considerar, não é, ainda mais quando você tem outro para comparar. Mas mesmo assim, não, ele está, tudo que ele está fazendo está mais lento, a fala está mais demorada, enfim, hoje existe, né, bibliografia até aí para a gente pesquisar. Bibliografias sérias, estudos sérios, né? Então, dali você vai percebendo, como é que eu posso começar a ajudar? E se interessar por isso. A única dificuldade que a gente vê são essas. A não aceitação, então você vai protelando essa ação, ou muitas vezes a infraestrutura. É muito difícil atender, a gente sabe, né? Por mais que se busque, mas a demanda é muito grande, de crianças precisando desse socorro, desse acolhimento quando ela não tem como custear, né? Então, é uma coisa de poder público, educação, profissionais, todo mundo está ligado, para que você tenha uma visão cada vez mais clara sobre. O autista é capaz, ele está no mercado de trabalho, ele estuda, faz faculdade. Como eu digo, a Mopan tem vários grupos diferentes e um deles foi criado, é um grupo de jovens e adultos, e ele foi criado sob esse olhar, né? O autista, para muita gente, você não vê autista adulto. Óbvio, ele era uma criança, ele se tornou adulto. O fato dele ter se tornado adulto não faz que o autismo desapareça nele. Mas parece que ele, acho que tem essa coisa na cabeça das pessoas, de que é uma coisa carimbada na fase infantil, sim. Né? Pode na procurar. Fase da infância, né? Procura na literatura, entrou na fase da adolescência para frente. São raros os estudos. Mas será que não é também porque os sinais, quando entra nessa fase, eles aparentemente desaparecem um pouco, porque as pessoas se misturam na multidão, nessa multidão do dia a dia e passa batido, enquanto na criança pode ser mais perceptível? Não, infelizmente, muito pelo contrário. Essa percepção de adolescência, adulto, a adolescência, ela traz para toda criança mudanças físicas, hormônios trabalhando, e para a criança autista, se ela foi, vamos dizer, anteriormente trabalhada, e esse trabalho vai continuar, um trabalho terapêutico, muitas vezes o trabalho médico, ela conseguiu superar algumas barreiras. Né? Ela foi lá, fez um longo tratamento fonoaudiológico, ela conseguiu desenvolver melhor sua fala, mas quando entra na adolescência e na idade adulta, o grande perigo já se torna outro. As questões de se perceber, porque enquanto criança, nem toda criança tem a real consciência do que ela é. Né? Que ela é uma criança autista. Coisa que na adolescência já fica mais visível para ele próprio, né? Se perceber diferente do grupo. Quando ele se percebe, começa a se perceber, muitas vezes ele se percebe uma pessoa isolada. É que nas escolas, a gente denominava antigamente, baldosamente, a gente denominava do esquisito da sala. É o que não interagia com ninguém. É aquele que chega calado no lugar. Muitas vezes uma coisa não está ligada à outra, mas tem muitos autistas que têm uma evolução e escolar muito grande, extremamente, como eles têm um foco muito grande, e a gente chama de hiperfoco, dependendo do que seja, ele vai muito bem em muitas questões, né? Ele canaliza, né? Canaliza aquilo, né? E ele faz aquilo, se transforma, muitas vezes até na fuga dele. Desse mundo que ele começa a perceber que não o recebe de maneira tão amistosa. Que são olhados, aí começa o bullying, pelas diferenças, por aquele
aluno ou aquela pessoa, aquele jovem, não se conseguir se encaixar nos grupos, né? Não conseguir acompanhar, porque pode acontecer, o tempo dele acompanhar as coisas, muitas vezes isso não é o autismo, pode ser uma das suas comorbidades. Então, ele pode acontecer dele não conseguir ir no tempo dos outros, mas ninguém vai no tempo de todo mundo, né? Por que com ele tem que ser logo esse carimbo? Você chega para lá, você atrapalha a minha aula. Então, tem tantas questões que eu estou vendo agora, né, com os adolescentes. Porque o aluno dorme, porque o aluno isso. Então, muitas vezes o autista, ele está acompanhado de transtorno de ansiedade por conta de todas essas circunstâncias, pelas cobranças, pelo olhar ainda muito bruto e cru sobre o que ele é, o que ele precisa, e também sobre crises de depressão. Eu queria voltar um pouco para a escola, para o ambiente escolar, porque eu imagino, e isso é suposição, se eu estiver errado, por favor, você me corrija, eu imagino que de todos os casos detectados por ano no Brasil, a quantidade menor seja esse que você falou, da mãe perceber, comparar com outro filho e perceber que tem algo errado ali. Eu acredito que muito dessa detecção se dê a partir da introdução dessa criança na escola. Sim, Não é? Sim. Eu acredito que ela se dê mais ali, porque de lá que vem eu não gosto muito de estrangeirismos, não. Eu gosto muito de palavra em português, mas eu vou usar essa. É de lá que vem o feedback. Exatamente. Né? Quase sempre vem da escola, não só do autismo, mas outros transtornos também, como a hiperatividade, o transtorno de déficit de atenção, essas coisas todas. Bom, e aí eu volto para a escola para perguntar o seguinte: a escola brasileira, seja ela pública ou privada, está preparada do ponto de vista de recursos humanos para lidar com isso? Não. É desesperador, né? Eu falo, como eu falo, essa experiência dentro de sala de aula está sendo, né? Uma ampliação de visão, né? O trabalho que a gente faz desse saber, é o que eu falo, onde eu fui buscar lá atrás o porquê dos porquês, né? Desde a época dele, você não conseguia não explicar, mas fazer com que ele compreendesse o que é aquela pessoa, como ela funciona, para que a gente possa atuar com ela dentro de sala. E eu digo para você que nenhuma universidade não prepara, para deficiência praticamente nenhuma, mas o autismo, por ser essa chave ainda tão cheia de mistérios, ela é mais complicada muitas vezes para o professor, ainda mais para a escola, né? Ainda mais se esse autista, ele vem junto, ele é autista, ele tem TDAH, tem dislexia, é um autista com tudo isso numa pessoa só. Isso acontece muito? Acontece muito. Autista com TDAH. Olha, o TDAH, para te dizer, ele é muita coisa. E assim, esse autista, o professor, ele diz, não sabe por quê. Esse olhar, às vezes a gente, e quando você convive, você educa aí você percebe, você sabe, entende mais ou menos esse funcionamento. Fui buscar em outra área o funcionamento do cérebro na hora de aprender, né? Então, eu falei assim, não, deixa eu também ver, porque eu acho que tudo isso se une. E é difícil. O professor, dentro de sala de aula, ainda não sabe. A escola, não adianta dizer, a escola tal está começando a abrir esse olhar. Ela está começando a buscar, a procurar. Gente, por favor, eu preciso de mais, eu preciso saber mais, eu preciso saber como eu lido com aquele aluno, mas ainda está muito longe de ser o ideal. Existem organismos, entidades que qualifiquem o pessoal da educação para que o pessoal da educação saiba lidar, saiba identificar, saiba tratar esse aluno no dia a dia?
Existe um professor que esteja assistindo a gente agora e fala assim, eu quero fazer um curso para aprender a questão do autismo e a lidar em sala de aula. Existe isso? Olha, existem, geralmente fazem capacitações, até dentro, vamos dizer, do poder público quanto particular. Vão fazendo capacitações, convidando palestrantes para irem até o local, dar os seus depoimentos, porque quando você ouve alguém falando desse funcionamento pessoal, é diferente de você aprender num livro, né? Você aprendeu ali, mas você não viu na prática. E eu acredito que só isso, mas algo voltado para o público autista. Assim, olha, eu vou pegar, eu te ofereço esse curso aqui e você vai sair dele sabendo lidar. Não. Ou seja, tudo um pouco no empírico ainda. Ainda está na tentativa. Por mais que a pessoa diz, não, esse aqui é voltado para isso, eu dei esse curso. Vamos lá conversar com o professor. Você está com 4 alunos autistas na sala. 5. 6. Caramba. E agora? Se forem pequenos, juntam as necessidades da infância, né? Todas as você está dentro de uma sala de aula, tem as necessidades da criança, necessidades fisiológicas, e as crianças que estão ali sob a inclusão. Esse professor, muitas vezes, você vê a quantidade de professores adoecidos por causa de você ter que aprender a lidar lidando. Eu sei isso, olha, eu estudei aquilo ali, eu tenho essa informação. A gente vai juntando, tem os cursos, tem isso, milhares de coisas que dizem que são capacitações e pode ter até um material adequado, porém, o viver, o dia a dia, essa troca de experiências, eu acho que ela que funciona melhor. Quando eu tenho experiência da sala de aula, você tem experiência da sala de aula, então vamos trocar. Como é que você faz para lidar com esse aluno? E eu digo pedagogicamente falando, né? Mas o que eu vou usar para o aluno A não vai servir para o aluno B. E o grande dilema é saber diferenciar um do outro. Exatamente. Olhar esse aluno, como todo aluno, nós temos material que nós temos que trabalhar, né? Durante esse bimestre, durante o ano. Mas esse aluno, ele tem que ser olhado com esse olhar. O que esse aluno, dentro daquilo, isso desde criança, desde pequeno, dentro daquilo que eu estou ofertando e que eu preciso trabalhar com ele, quais são as formas que esse aluno pode me corresponder? Quais são os sucessos que eu vou conseguir com ele, trabalhando com ele, como eu faço? Então, isso é uma união. Equipe pedagógica, as pessoas que trabalham na sala de recursos, né? Que aí já são profissionais, já psicopedagogos, pessoas especialistas em educação especial. Mas mesmo assim, não existe uma fórmula, existem olhares. E que devem se unir e se respeitar. Porque um olhar, muitas vezes a pessoa não respeita aquele olhar. Não, mas ela sabe porque ela conviveu com uma pessoa assim. Não, mas isso aí é muito. Isso é experiência pra caramba, poxa. Isso aí é bastante. Conviver é tudo, Exatamente. Né? Você viveu em loco ali. Né? Você viveu o problema, a questão, a situação. Então, você foi buscando saídas. Então, eu acho que é uma questão de você... Por isso a gente tem que chamar a família. Como é que vocês agem com ele em casa? Como é que ele age em casa? E essa família tem que ser muito transparente com a escola. Você falou numa coisa que é muito importante. Às vezes, a família... Não, ele é assim, assim. Quantas vezes a gente escuta? Eu não posso virar para aquele pai, para aquela mãe, mas seu filho é assim. Mas ele tem que me aceitar na hora que eu falo assim, olha, não pode vir à escola, conversar com a equipe pedagógica, conversar com esse professor que está olhando o seu filho no dia a dia dentro da escola, em contato com outros da idade dele, porque você colocou isso muito bem. Porque enquanto ele está dentro de casa, ele está numa redoma, eu acho, posso achar as diferenças. Não, isso é coisa dele.
não, ele age assim, porque ele é assim. É até a tentativa da mãe de proteger, né? Sim, até essa venda, eu vou chamar de venda nos olhos, sim. Mas não é criminalizando, porque eu acho que é muito natural. Da mãe ter um olhar condescendente a com família, aquilo ali, né? na tentativa de protegê-lo. Exatamente. E então, quando a criança se depara numa educação infantil, onde e a educação infantil, o autista, uma das coisas que todo autista, não todo, né, mas muitos se incomodam, são os excessos de informação, né? Informação visual, informação sonora, barulho, muita criança. E o que você encontra logo na porta da sala, quando você entra pela primeira vez numa escola? Uma zorra total, né? Imagina uma criança que não sabe se explicar, e vai se sentir ali completamente confusa no ambiente que ela não está acostumada. Ela foi colocada ali pela primeira vez, ela vai ter o afastamento da família, seja por horas, mas ela vai ter um lugar com o qual ela não está habituada, né? Não conhece ninguém. Não, e para o autista a mudança de rotina, então, é uma coisa muito complicada. Tem que ser estabelecido devagar. Muitas crianças chegam a essa porta de escola já laudadas. Então, a equipe já sabe, mas mesmo assim é inevitável que esse burburinho, isso tudo aconteça. Está lidando com criança. Então, para ela também, esse olhar já tem, olha, a criança vai chorar muitas vezes, ela vai ficar irritada, muitas vezes ela vai bater, ela está criando os mecanismos de defesa dela, porque ela está te dizendo, eu não suporto mais isso aqui. Então, é tudo isso, são olhares tão pequenos, que às vezes a gente não percebe quanto um olhar pequeno pode fazer uma diferença muito grande. Esse repensar, como é que a gente pode fazer isso? Como é que a gente vai começar a trabalhar essa criança para que ela aprenda, né, esse convívio social que é necessário. Uma das dificuldades do autista, que ele relata muito, é a interação social. Então, como é que eu faço essa criança interagir socialmente, sem com isso... Do jeito dela. Exatamente. No tempo dela, do jeito dela, sem forçar situações e fazendo com que os outros a acolham, como ela é. Né? Eu queria saber uma coisa. Eu sou um pouco cismado, embora seja um profissional de comunicação, eu tenho umas cismas um pouco com algumas coisas que a comunicação faz. A título de incluir, a comunicação às vezes acaba normatizando de forma que não é boa. Por exemplo, quando começou-se a falar um pouco mais sobre a questão do autismo e a presença dos autistas e o autismo, começou-se muito a ressaltar pessoas bem-sucedidas que são autistas. Jogador de futebol, artista de cinema, artista de televisão, pintor. Isso não parece um pouco glamorização? E acaba tipo, mãe, afinal de contas, autistas são bem-sucedidos, autismo não é problema. É um problema na medida em que ele tem que ser acompanhado. Ele não é um problema, ele não é uma amputação de um órgão, ele não é uma doença crônica. Mas ele é um problema que tem que ser acompanhado. A comunicação, a mídia, vamos dizer assim, não acabou glamorizando um pouco também? Infelizmente, é uma coisa que eu sempre que a gente tem oportunidade, nós falamos. Por quê? Ninguém quer comparar para baixo. Vamos começar por aí, né? Só que esquecem, assim, quando você vai falar, eu tenho um filho autista, ou... Bom, a pessoa vai se anunciar como tal, eu sou autista, enfim. Espera logo para ver, nossa, será que o que aquela pessoa é bom, boa, ou isso... aí começaram a me perguntar, você já viu? É um seriado, eu nem sei o nome, que é de um médico, eu não assisto, e tem, aí vai falando, The Good Doctor. Aí começaram a falar sobre o seriado, não sei o que, eu espero. Olha, é um grande problema. Por quê? O autista, quando ele tem, como eu digo, a dificuldade
uma das maiores que a gente vê, ainda mais na idade adulta, adolescência, é essa interação social. E ele não consegue, muitas vezes, se apropriar de si mesmo e se apresentar como ele é, suas capacidades, habilidades, tudo que ele é capaz de fazer. Às vezes, por isso, ele vai ficando, ele já sofreu tanto por ser chamado de esquisito, por ser depreciado tantas vezes, que ele vai se encolhendo. Então, ele tem essa dificuldade de mostrar quem ele é. Então, para ele, até mesmo, vou entrar no mercado de trabalho com esse nome de autista, vão esperar de mim um good doctor. Eu posso não ser, mas eu posso ser uma pessoa que vai cumprir todas as minhas funções exigidas dentro daquele trabalho. Uma pessoa que foi caminhando educativamente, chegou à educação superior e se formou. Ele não vai ser um good doctor, mas vai ser um bom profissional, um profissional que é focado muito naquilo que ele faz. Então, é realmente uma propaganda... Mas necessariamente não vai ser um gênio. Não. Pode ser que seja. Pode, mas, olha, eu acho que está mais para longe de ser um gênio e ser uma pessoa extremamente sofrida por conta dessa propaganda do que a gente viver pipocando gênios por aí. Não é por aí. Todo mundo, não tem uma pessoa que você fale, que isso? Não, eles são muito inteligentes, gente. Eles têm habilidades. E como a pessoa autista, ela é mais ensimesmada, né? Ela não é expansiva no seu geral. Então, a tendência dela é fazer com que aquilo se torne, eu faço isso aqui, eu vou fazer bem porque eu estou concentrado naquilo, eu estou me dedicando mesmo na pesquisa, em saber... Do hiperfoco, Sim, né? Muitos gostam muito da área de pesquisa, conheço jovens desse nosso grupo, tem profissionais de toda a ordem. Tem psicólogo, tem recém-formado em psicologia, tem psicólogo atuante, eu conheço médico anestesista, eu conheço pessoas que está à frente de... uma pessoa que está à frente de empresa, mais de uma, e que foi diagnosticada tardiamente, professor, enfim, o leque é gigante. As pessoas estão ali. E por conta disso, lhes falta oportunidade, porque as empresas muitas vezes querem, esse autista está tendo muita dificuldade, esse grupo de jovens foi criado justamente por isso. Nós levamos esses esclarecimentos às empresas e esse autista, ele está tendo essa dificuldade porque a empresa muitas vezes quer um super profissional, né? E que é para ser o garoto propaganda da política de inclusão dela. Mas, muitas das vezes. Exatamente. Mas que não dê trabalho à empresa. Esse autista não pode ter nada que ao olhar deles possa atrapalhar. Às vezes a gente vê nessa inclusão PCD uma coisa muito entristecedora. O autista é o que geralmente é excluído, justamente porque as empresas não sabem lidar com o profissional autista. Acham, justamente pelas propagandas enganosas, pela ausência de leitura, de pesquisa, você é um profissional de RH. Hoje já existem empresas que fazem essa inserção dessa pessoa. Elas vão trabalhar, olha, esse profissional aqui, ele é autista, ele vai trabalhar na sua empresa, ele tem essa formação, vai te oferecer esse trabalho, porém, ele tem condições, a empresa tem condições de colocá-lo de forma híbrida ou com dias alternados na empresa, ou tem condições de o local onde ele trabalhe ser... Essa característica. Sim, o local onde ele trabalha tem uma incidência menor de pessoas, de iluminação ou de som. Mas tem. A gente vai pensando em soluções, só isso, as soluções para os adultos. As soluções para as crianças, eles já foram buscando. Por isso que muitas vezes dá essa ilusão.
De que a criança, não, ok, passou, acabou. Não. Aí as necessidades são outras. Os suportes são outros. Então, as empresas não sabem como lidar. Não sabendo, elas não querem lá. É mais fácil fazer rampa para cadeirante, Sim. instalar corrimões para quem tem uma deficiência motora. Sim. E faz o papel da inclusão do PCD, porque isso são coisas muito lógicas de se resolver, né? Sim. Você tira a escada, bota uma rampa, pronto. Fiz acessibilidade, posso ter o PCD. Mas essa pessoa não me demanda dificuldades subjetivas. Exatamente. Como o autista pode demandar, né? E que nem sempre essas dificuldades vão aparecer no ambiente de trabalho. O autista, ele atingiu essa idade de estar à procura porque ele sabe se ele é capaz, olha, eu sou capaz de estar no ambiente de trabalho. Se eu me propus a isso, eu sou capaz. Então, eu tenho esses senões aqui. É possível? Né? Dentro desse trabalho é possível você atender esses pequenos senões, não são muitos? Pronto, acabou, eu resolvo o problema e está ali. Mas se esse autista, ele não consegue, ele vai se frustrando cada vez mais. Mas o que faz muitas vezes, ele ter as crises, vamos dizer uma coisa bem básica, uma crise de ansiedade. Sim. Não está restrita ao autista. Sim, claro que não. Né? Mas muitas vezes as pessoas acham que essas crises estão restritas aos autistas. Ou uma crise de ansiedade, ou alguma coisa, e a gente não vai saber como lidar. Como é que você lida com uma crise de ansiedade de qualquer funcionário que está aí? Tentando acalmá-lo, né, em primeiro lugar. Né? Vamos conversar. Acolhê-lo, de alguma Vamos forma. conversar com um profissional que seja daquela área e vá me passar essa informação. Aí a gente chegou a essa fala até numa empresa que está fazendo esse trabalho, tentando levar esse trabalho adiante, e acolheu. A empresa aqui em Macaé. Uma funcionária, e sempre cheio de dedos. Como é que eu lido? Posso fazer isso? Não posso? A moça falou para a chefia dela, me pergunta. Eu vou saber te responder o que é melhor para mim. Uma profissional... Isso é extremamente nocivo, porque nós somos seres individuais. Então, tudo aquilo, né, que generaliza o indivíduo é extremamente perigoso. Então, hoje a gente vive um tempo de mulheres adoecidas, extremamente adoecidas, porque mergulharam nesse rio de comparação, né? Mas aí, por esse prisma da psicanálise, que é uma das ferramentas que você usa, a comparação é um processo de sabotagem. Então. Exatamente. A mulher que compara, ela se sabota. Ela está se sabotando. Muito, até porque a psicanálise, ela leva a gente para o autoconhecimento, para você olhar para dentro de si, para a sua história, né? E até aqueles percalços, né, que normalmente trazem traumas, algumas frustrações, podem nos servir, né, de alicerce, de base, para construir uma história de felicidade, de plenitude emocional, né? Desde que ela até pode se comparar, desde que ela se compare com ela mesma. Desde que ela se compare com o passado, com o que aconteceu lá, com a melhoria, com a evolução, né? Então, vamos lá. Outra coisa também que é muito saudável a nível de comparação, quando você compara aos seus similares, né? Então, você se comparar à sua mãe, à sua avó, ao histórico dessas mulheres, né? A gente chama até do estudo do feminino familiar. Então, quando você vai lá atrás e você consegue observar aquilo que a sua avó... As referências. Isso, a sofrência, as dores das mulheres da sua família. E você consegue observar esses ciclos e buscar, né, força de vontade, conhecimento para romper esses ciclos. Essa comparação é saudável, porque você vai vendo a evolução, não, aquilo que minha mãe passou eu não quero passar, o comportamento limitador que ela tinha eu não quero ter, para que as minhas filhas não tenham, né? É como dizia Bert Hellinger, que aquilo que a gente cura na gente, a gente evita que a próxima geração seja atingido por aquilo. Então, a cura que eu experimento protege a minha geração futura. Né? Isso, Bert Hellinger, que é o grande divulgador da física quântica, exatamente, né? Da teoria da física quântica. O queridinho. Agora, o que você está falando, teoricamente é muito, muito legal, muito pertinente, mas tem uma coisa.
mulheres e crianças, e talvez até mais as mulheres, eu não saberia dizer quem é mais bombardeado, sofrem um verdadeiro bombardeio da máquina de propaganda e da mídia por perfeição, beleza, adequação. É difícil lutar contra essa indústria. E aí, para te falar a respeito disso, a gente sai um pouquinho da psicanálise, né? Não tanto, porque ele é o criador, é o gestor de tudo, mas a gente vai para a Bíblia, quando nos diz que não podemos nos conformar com esse mundo. Não podemos nos conformar, não podemos entrar na forma daquilo que nos é estabelecido pela sociedade. E isso não é fácil, porque, como você falou, a gente está frente a isso a todo momento. Porém, é um exercício. Todo exercício que você faz diariamente se torna um hábito, né? Então, nós precisamos buscar esse hábito de não se comparar, de sermos até honestos com a gente mesmo. Por exemplo, hoje eu sou mãe de 3 bênçãos, né? Eu trabalho com meu esposo, a gente tem uma empresa, eu sirvo na minha igreja, né? Eu atendo as minhas pacientes, ou seja, eu tenho uma jornada muito cheia. Agora, como é que eu posso me comparar, por exemplo, com uma moça que é solteira, que está fazendo a faculdade dela, mas consegue de manhã ir na academia e à tarde ir fazer o seu happy hour? Ou nasceu numa família estruturada, né? Onde o pai pôde prover tudo Exatamente. Então, assim, a comparação, ela é, sem sombra de dúvidas, hoje um vilão, eu digo assim. A gente precisa lutar contra. Até porque a sociedade, ela é até um pouco cruel, né? Quando ela coloca alguns padrões que são padrões irreais, né? Eu sempre falo para as minhas meninas, para as minhas mentoradas, o seguinte: você precisa ser sincero com você mesmo, você precisa ter um olhar de quem realmente você é, da criança, né, interior que abriga em você, para que você possa acolhê-la, para que você possa entender o tempo de crescimento, de maturidade dela, porque se você colocar essa função na mão da sociedade, né, na mão das mídias aí de forma geral, você não vai conseguir um resultado satisfatório, porque é um molde desleal, né? É uma forma que, na verdade, ela não existe. E as pessoas entendem isso? Elas conseguem compreender que precisam virar essa chave? Hoje, o público que eu tenho maior dificuldade, né, de tratar essa questão, essa luta contra a comparação, são os adolescentes. Os nossos adolescentes, eles são muito, muito bombardeados e convencidos. E muito sugestionáveis. Eles são muito convencidos. Eles estão na idade, né, dessa formação, mas aí entra o que a gente falou, né? Entra as demais mulheres, entra o núcleo familiar, a importância dessa mãe, desse pai terem acesso a esse adolescente, mesmo quando a gente não tem vontade de ter, né? Eu tenho filhos, um pré-adolescente e uma já na porta da adolescência. Às vezes a gente que tem vontade de fechar a porta para eles, são enjoados demais, né? Mal-humorados demais, sim. Só que oscilam muito, muito, né? Então, mas é nesse momento, né, que a gente tem que respirar fundo, né? E não, eu tô aqui, mamãe tá aqui. Mas aí eu fico me perguntando o seguinte: a gente tem uma corrente hoje de pensamento muito defendida por profissionais da terapia, psicólogos principalmente, do respeito à individualidade absoluta e total dos filhos, que é uma coisa, eu, por exemplo, não respeitei muito isso em momentos que eu achei que eu não deveria respeitar. Sim. E falo disso numa boa. Quando eu precisei mexer em gaveta de filho, mexi. Quando eu precisei mexer em mochila, mexi. E quando eu precisei meter o pé na porta, meti. Mas eu sou eu não defendo que ninguém faça, cada um é cada um. Esse foi o meu método. Porque eu também fui criado um pouco assim. Até a individualidade tem limite. Sim. Mas você não acha que essa pregação da individualidade total e absoluta acaba confrontando um pouco com essa coisa de prestar atenção no adolescente? Porque na medida em que eu fico vendo, né? Eu moro num prédio de apartamentos, então a gente acaba tendo um contato com alguns conflitos. E eu fico vendo que os pais estão criando com uma certa dose de culpa quando eles ultrapassam o que eles julgam ser a individualidade do filho
eles ficam um pouco culpados, você percebe isso no semblante. E não deveria ser assim, né? Sim, sim. Então, é aquilo, né? A gente mergulha, né, no conhecimento, mas cada um tem uma percepção acerca do mundo, acerca da geografia à sua volta. Eu, particularmente, eu não sou a favor da educação positiva, que se chama hoje, né? Mas assim, não é que você não pode ser positivo com seu filho e tal, mas na base, que é exatamente essa, a questão da privacidade, a questão da individualidade, de uma forma em que você começa a tratar o adolescente como se ele fosse um jovem de 21 anos. Então, para mim, isso é um tipo de abordagem que simplesmente diminui o tempo ou não respeita o tempo de maturação desse adolescente. Até porque esse jovem, eu acredito, ele não sabe lidar com esse tipo de liberdade, às vezes, quando ele é muito imaturo. Ele na cabeça dele, essa liberdade pode ser tudo. Liberdade até para desrespeitar. Exatamente. Para não respeitar a hierarquia familiar, enfim. Exatamente. E é um caminho sem volta. Sim. É um caminho sem volta. É muito difícil os pais, quando eles perderam, né, o controle, o respeito, né, desse adolescente, ele conseguir reaver isso. Por quê? Justamente porque esse adolescente está nesse período de leitura. Ele lê as pessoas, ele lê os pais, ele lê o ambiente. Ele testa. Exatamente. os seus todos o tempo exatamente. Todo, né? Então, uma vez que ele pegou a força ali, né? Não, então ele já sabe que esse é o caminho e é difícil esse pai e essa mãe conseguir retomar, entendeu? Então, por isso que na minha opinião, nós pais, a gente precisa sim trabalhar sempre na questão sabe, um pé atrás. Menos é mais. E respeitando o tempo de individualidade. Eu costumo dizer assim, existem frases da minha mãe que eu dizia, achava absurda, e eu repito hoje. Sim. Assim como tem frases dela que eu falo assim, não, essa eu não vou repetir. Por exemplo, minha mãe, quando a gente afrontava ela em alguma coisa, ela falava assim, Nananina, não. Quando você fizer 18 anos, que você pagar as suas contas, aí você faz o que você quiser. Enquanto você estiver debaixo do meu teto, as coisas andam de acordo... Eu acho que não tem quem não tenha ouvido isso. Isso. Mas você acredita que eu não falo isso para meus filhos? Porque eu já quero um limite depois dos 18. Eu com 18 anos exatamente, eu vim para Macaé. Né? Eu moro aqui há 23 anos, sou de Campos. E eu morei sozinha durante 1 ano e meio aqui. Então, na minha cabeça ficou assim... Se, né, eu não tivesse uma família estruturada, eu não tivesse um compromisso, um relacionamento com Deus que me resguardou nesse período só, eu podia pegar tudo que minha mãe falava para eu não fazer e fazer naquele momento, certo? Então, com os meus filhos, eu já não falo assim. Eu falo com eles, olha só, o dia que vocês fizerem 18 anos, vocês podem comprar a casa de vocês, casar, vocês podem ser prefeito, presidente da república. Enquanto eu for mãe, estiver nessa terra, vocês têm que me respeitar. Vocês têm que dar valor ao que eu falo. Aí minha mãe falou assim, você foi além, eu ia até os 18. Porque justamente por isso, porque eu penso que a gente precisa, né, o mundo precisa se voltar para o respeito, se voltar para a honra, né? Eu sou de uma geração onde a gente tomava bênção. Eu ensinei meus filhos a tomarem bênção. Eu ensinei meus filhos a ficarem com a porta aberta. Né? Hoje, se não tiver porta lá em casa, não faz diferença. A minha filha nunca me pediu, mamãe, bata na minha porta. Porque é um hábito já. Porque eu entendo que... E ela, né, tá crescendo, tá ficando mocinha, aquela coisa toda, tem o cuidado com o irmão. Mas com relação aos pais, quando a gente coloca essa barreira da individualidade, a gente meio que tá dizendo para eles que eles, né, não precisam de supervisão. E eles precisam. Eu também acho que sim. Né? Eu também acho que sim. Por isso que eu falei, essa coisa da mochila, da gaveta, são tudo. Espaços individuais que precisam ser respeitados, claro, mas até isso tem um limite. Tem um momento em que você precisa dar uma incerta, dar uma dura, né? Como se diz, sim. Como se diz na gíria. E esse negocinho que está aqui, ó, exatamente. esse bicho que está aqui, para voltar a falar da questão da autoestima e dessa questão da comparação, porque nós temos a rede social
que está o tempo todo também dizendo como a mulher deve ser. Exatamente. Ou como ela deveria ser, em relação à estética, a como ela deve se vestir, a como deve ser o cabelo dela, como deve ser a sua pele. Essa coisa toda da harmonização facial, que é essa coisa horrorosa, que virou uma epidemia, que as pessoas estão se frustrando por conta disso, a gente vê muito aí. Isso tudo nasceu na rede social. Exato. A harmonização facial, para falar só de um negócio, nasce exatamente dentro do Instagram, Exatamente. praticamente. E se populariza dentro do Instagram. O Instagram bombardeia as pessoas com essas comparações. Como é que as pessoas correm disso? Guarda o celular na gaveta? Não vê rede social? Como é que é? Eu vou te falar como que eu fiz isso, né? Eu costumo dizer que a gente tem duas opções. Ou você influencia, ou você é influenciado, né? E quando a gente passa por esse processo de autoconhecimento, né, quando você olha para dentro de você, você começa a se conhecer, automaticamente você descobre a sua missão. Você descobre por que você está aqui na Terra, qual é o objetivo, como é que você pode ser útil. Então, eu vejo assim, quando você entra num lugar, seja onde for, se você entra num restaurante, você entrou lá para quê? Para comer. Se você entrou no supermercado, você entrou... A gente entra nos lugares com um objetivo. Então, a primeira coisa que eu sempre digo para as minhas meninas, vocês precisam entrar no Instagram ou no Facebook, ou seja, em qualquer rede social, com um objetivo. Por que você está entrando ali? Não é simplesmente você ficar rolando ali e aceitando sugestões, porque às vezes você vê um negócio assim que nem era muito sua praia, mas chamou sua atenção, daqui a pouco você está vendo de novo, daqui a pouco é outra dancinha, daqui a pouco é a cinturinha fininha, daqui a pouco... E aí, não. Você tem que... Fora as armadilhas para te induzir ao consumismo. Que já... Você cumpre igual um louco, exatamente, né? Exatamente. Então, você tem que entrar sabendo o que você está fazendo ali, né? Eu, há 4 anos e meio, mais ou menos, atrás, eu fui diagnosticado com desautonomia cardíaca. Comecei a fazer um tratamento, né? É uma doença muito pouco divulgada, ela é nova, então um tratamento difícil. Desautonomia cardíaca. Nunca tinha ouvido falar. Ela causa uma descompensação no sistema vasovagal, né? Causa muitos desmaios, bradicardia, enfim. E aí precisa de uma série de aparatos para você ter uma vida minimamente normal, né? E aí eu comecei tomando muita medicação. Eu estava vindo de 3 gestações quase consecutivas, né? Aquela coisa da mãe que acabou de ganhar neném, eu falei, agora eu quero recuperar o corpo. Entrei no CrossFit, competia. Tava assim, no auge, digamos assim, do corpo ideal, né? E tal. E aí me vi, mediante a essa situação, comecei fazendo tratamento e em 1 ano eu engordei 48 quilos. Em 1 ano. Pronto, é aquela coisa, né? O mundo caiu e agora? E você se sente feio, você se sente incapaz, bagunça a cabeça, bagunça. Né? Nesse momento, o que eu precisei foi de muito auxílio para mim. Eu precisei dar um tempo de Instagram, de Facebook, de pessoas até. Porque isso é guardar o coração. Aquilo que te fere, aquilo que te magoa, ou aquilo que impede a sua evolução no momento de crise, você precisa abolir, você precisa tirar, pelo menos por um tempo, né? Então, foi o que eu fiz. Durante um tempo eu fiquei sem. Até eu poder fazer essa introspecção, olhar para dentro de mim, ver. E foi onde eu descobri, no meio da crise, no meio da desautonomia, a minha missão. Porque hoje, se eu ver, uma mulher, mãe de 3 filhos, acima do peso, cristã, falando de sexualidade. Então, os espaços que eu consigo hoje entrar são espaços que com muito pouco tempo atrás era difícil. Porque toda vez que uma mulher gorda ouvia falar de sexualidade, era por uma sexóloga magra. Então, só de ver aquele conteúdo, ela já se sentia mal, ela já se sentia pequena, ela já se sentia incapaz. Como se a sexualidade tivesse alguma relação com a anatomia. Né? Não fosse para ela. E não tem. Então, hoje, o que eu mais recebo no meu Instagram, nas caixinhas de perguntas, no direct, são mulheres falando assim, uau, quando eu vi você falando de sexualidade, quando eu vi você... Meu Deus, eu quero fazer. Porque elas olham e falam, poxa, se essa gordinha consegue, eu consigo também. Então,
A própria questão da desautonomia. Hoje eu faço parte de um grupo de 80 desautônomos, né? Brasil e Portugal. Quando a gente começou, como é tudo muito novo, é muita medicação, o médico que tratou de mim, a princípio, lá em Campos, ele era chefe da cardiologia do Prontocárdio, muito conhecido. Só que ele mesmo falou, a gente tem muito pouco estudo sobre isso. Então vai medicação. Eu fiquei igual um zumbi. Até que eu encontrei um médico. Até que ajustou. E ele falou assim, não, bora pro exercício. O exercício vai te ajudar a eliminar um bocado dessa medicação. E aí eu comecei. Dessas 80 pessoas do grupo, eu era a única que fazia exercício físico. Porque todas elas aceitaram o diagnóstico de que não tem como fazer exercício físico se você é desautônomo. Falei, não, gente, vamos por esse caminho, tá dando certo pra mim. Mas aí você foi pro exercício, mas não naquela carga lá da bonitona do CrossFit. Não, aí eu tive que abandonar o CrossFit. Fui fazer funcional, fui fazer o cross pull, que é o CrossFit na água. Um pouquinho de cardio. E isso tudo alterado. Fiquei 6 meses lá em Campos com uma equipe médica, porque na primeira semana de exercícios eu desmaiava todos os dias. E ele, não, bora, vamos continuar. Porque é um exercício, o nome é esse mesmo, não tem outro nome. E aí o que aconteceu com esse grupo de 80 mulheres que ninguém fazia exercício? Começou 1, 2, 3. Por quê? Porque a gente tem que estar no lugar para fazer a diferença. Então, eu entendi isso. Hoje eu me posiciono dentro da rede social dessa forma. Eu não tô lá para ser influenciado por aquilo que me machuca, que me maltrata, que me diminui. Eu tô lá para influenciar quem está passando por isso. E também para receber influência de quem pode elevar minha autoestima, de quem pode ajudar nas questões, nas minhas dúvidas. Tem inúmeras mulheres que eu sigo, que eu amo, que eu gosto, que eu compartilho, né? Agora, se isso te diminui, se te coloca para baixo, né? Se toca na sua ferida de uma maneira que te paralisa, então elimina, fecha, bloqueia. Se aciona teus gatilhos. Seus gatilhos, exatamente. Autoconhecimento. Preciso saber quais são os meus gatilhos. Tá acionando? Então, não quero mais. Sai daqui. Acabou, bloqueia. Bom, influenciar é importante. Você falou das mulheres gordinhas, né? Mas você também falou que é cristã. Sim. E é sexóloga. Nesse campo, dá para influenciar mulheres cristãs com a questão... Porque eu entendo, por sexologia e sexóloga, falar de questões ligadas ao sexo propriamente dito, mas também a se conhecer e a se permitir. Porque é para isso que a sexologia existe, para que as pessoas se conheçam e se permitam. E aí você não bate de frente com muito tabu, não? Muito. Que é o tabu da criação cristã, por exemplo? Muito, mas assim, a Bíblia ela tem resposta para tudo. Então, hoje, por isso que eu falo, né? O conhecimento que eu busquei, eu fiz o curso de sexualidade, fiz pós em sexualidade, pós 40, tenho várias especializações na área de sexualidade. Mas hoje eu me especializo, eu estou terminando uma pós em sexualidade cristã, porque eu queria falar para essa mulher que sofre, que não quer falar, né, de sexo, que não tem abertura. Até porque, quando a gente fala de sexualidade, a relação sexual ela é só um braço, um ponto da sexualidade. Quando a gente fala de libido, a gente não está falando de vontade sexual, a gente está falando de desejo pela vida. Então, o que a gente encontra muitas vezes dentro do núcleo religioso são mulheres maravilhosas, lindíssimas, cheias de Deus, que buscam a espiritualidade, mas adormecem esse outro lado. Então, eu não encontro dentro, né, do cunho religioso somente mulheres que não falam de sexo. Eu encontro mulheres que já não se exercitam, não fazem exercício físico, não saem com as amigas, não vão ao cinema, não arejam não vão à praia, não tomam um café. Então, quando eu falo de sexualidade, eu estou falando de tudo isso. Eu estou falando dessa mulher olhar para dentro dela como criação de Deus. Aí entra a sexóloga cristã. Você é criação de Deus. Ele criou cada parte do seu corpo, inclusive colocou um órgãozinho aí que não tem nenhuma outra funcionalidade. Apenas te dar prazer. Te dar prazer. Olha que coisa linda. Então,
quando a gente olha biblicamente para a criação, né, para o cuidado de Deus. Mas a gente vem de uma criação